Oi, eu sou Damares Alves, eu sou advogada, sou educadora, sou pastora evangélica e vim trazer um recado para vocês. Há muitos anos estamos militando na defesa da vida e da família e nunca a família correu tantos riscos como nos dias de hoje. E eu queria trazer para vocês aqui algumas informações. Eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas propostas que estão tramitando no Congresso Nacional que colocam sim em risco a família brasileira. Mas para vocês entenderem a gravidade de tudo isso, eu preciso estar trazendo o que está acontecendo com o país na área da economia. O nosso país está doente. O nosso país está muito doente na área da economia. Vocês sabem, especialistas estão falando aí que é possível que nós tenhamos que esperar 30 anos para voltarmos a ser a economia que éramos. As expectativas são as piores possível. Nós estamos vivendo um momento complicado, não dá mais para a gente esconder isso. Não vamos nos enganar, nós estamos vivendo um dos piores momentos da história do Brasil, se não o pior momento da história do Brasil na área da economia. Vamos ver os números? Contas do governo têm rombo recorde de 114,9 bilhões em 2015. Número de brasileiros desempregados cresce 41,5% em um ano e bate recorde, diz IBGE. Número de desempregados cresce e chega a 9,1 milhões. Previdência dos estados tem rombo de 2,4 trilhões. Os números nos assustam, nos envergonham. Realmente o que está nos levando a acreditar que só o pessimismo está tomando conta desta nação. Mas nesse momento de caos, de tristeza, de desespero, aparecem algumas sugestões para a gente recuperar a economia brasileira. E essas sugestões que estão apresentando para a nação brasileira está colocando e vai colocar a família em risco. Quer ver? Vou mostrar para vocês uma das propostas que estão falando que vai resolver o problema econômico do Brasil. Sabe qual é? A regulamentação, a legalização dos jogos de azar no Brasil. Sim, proposta que já foi vencida, proposta que já foi derrotada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados no ano de 2010, agora volta novamente com toda a força. Tem um projeto tramitando no Senado e tem uma comissão organizada estudando um outro projeto lá na Câmara dos Deputados. E sabe qual o argumento? Esta proposta vai resolver a economia do Brasil. Vamos legalizar os jogos de azar no Brasil para a gente resolver todos os problemas econômicos. Absurdo! Argumento fraudulento, argumento mentiroso, argumento que não se sustenta. Lá no Senado Federal, já no final agora do ano de 2015, nos últimos dias de atividade, exatamente no dia 16 de dezembro, agora de 2015, foi aprovado numa comissão especial o projeto de lei 186 de 2014. Esse projeto de lei de autoria do ilustre senador Ciro Nogueira foi aprovado numa comissão, na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, e aprovado nessa comissão, já iria direto para a Câmara, porque só passaria por esta comissão agora e iria direto para a Câmara. E no dia 16 de dezembro, no apagar das luzes, já no encerramento das atividades legislativas, fomos surpreendidos com a aprovação desse projeto de lei, que regulamenta o jogo de azar, que regulamenta a atividade dos bingos no Brasil, que regulamenta e autoriza toda a atividade dos jogos eletrônicos e também o jogo do bicho. Sabe sob qual argumento o ilustre autor do projeto levou a proposta para o Senado? Ele diz que o Brasil deixa de arrecadar 15 bilhões por ano com os jogos. 15 bilhões. E aí, esse dinheiro vai resolver a economia do Brasil. E ainda começam a falar que todo esse dinheiro vai ser destinado para a saúde, vai ser destinado para a educação. E já alguns falando, o lobby do jogo do azar, para legalizar o jogo do azar, já está falando que se a gente legalizar o jogo do azar, nós vamos acabar também com a Aedes aegypti no Brasil, nós vamos acabar com o Zika vírus, nós vamos acabar com todas as doenças do Brasil se nós aprovarmos a legalização dos jogos do azar. Veja como que eles fazem.
Eles usam o problema do Brasil, eles usam a nossa necessidade, eles usam o caos em que a nação está vivendo para mostrar para a sociedade que está na hora da gente legalizar o jogo de azar. Pais, mães que estão me ouvindo, sociedade, igreja, povo do bem, eles estão querendo aproveitar este momento de tristeza em que a nação passa, neste momento terrível, para trazer a legalização do jogo de azar. O crime organizado também está gostando muito disso. Ou vocês acham que o jogo de azar legalizado no Brasil não vai lavar o dinheiro do crime organizado? E mais, as propostas que estão sendo apresentadas, legalização da prostituição, legalização das drogas e legalização dos jogos de azar, as três estão ligadas ao crime organizado. Peraí, nós vamos agora deixar que o crime organizado aproveite a fragilidade da minha nação, aproveite esse momento terrível que nós estamos passando para que o crime organizado avance as suas agendas no Congresso Nacional? São eles que vão dar as cartas agora? Não. Isso é brincadeira. Já foram longe demais. Vamos dizer não às três propostas. Olha aqui, eles estão usando um momento delicado do Brasil para dizer que é hora de legalizar o jogo de azar. Sabe o que nós queremos? Nós queremos um Brasil sem azar. Nós estamos lutando para termos essa nação, uma nação sem azar. E aí, lá no Senado, passou dia 16 de dezembro na comissão. E não passaria pelo plenário. Mas alguns senadores entraram com requerimento e agora o projeto vai ter que ser votado em plenário. Vamos acompanhar o voto de cada senador? Acompanhe o voto dos 3 senadores aí do seu estado. Qual vai ser o posicionamento deles com relação ao jogo de azar no Senado? Mas enquanto está discutindo no Senado, lá na Câmara, foi formada uma comissão especial para discutir, olha só, marco regulatório do jogo de azar no Brasil. Exatamente, marco regulatório do jogo de azar no Brasil. Essa comissão tem 27 deputados titulares. E já foi feita uma pesquisa, 25 parlamentares membros dessa comissão especial lá na Câmara são a favor da legalização do jogo de azar. Que maluquice, que loucura! E essa comissão está discutindo paralelo ao Senado, eles têm pressa. Nós temos projetos de lei que estão na gaveta há muitos anos lá no Congresso Nacional, projetos que tramitam a passo de tartaruga, projetos que vão salvar vidas, estão lá parados. E aí a gente vê agora toda uma movimentação do Congresso Nacional para se liberar o jogo de azar. E com que proposta? Nós vamos salvar a economia do Brasil. Olha aqui, este país já foi uma grande economia e nunca precisou de jogo para ser uma grande economia que já foi. Mas vocês acham que a grande solução apresentada está só no jogo de azar? Não. Há uma outra proposta que eles estão falando que nós temos que imediatamente regulamentar, imediatamente votar para se levantar recursos. Sabe qual é a proposta? A legalização da prostituição. Sim, está lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa regulamentar a atividade dos profissionais de sexo no Brasil. E se vocês pegarem o projeto de lei de autoria do deputado Jean Williams, se vocês pegarem o projeto de lei, vocês verão que lá na justificativa, leiam. Vamos ler comigo a justificativa? O que ele diz com relação à casa de prostituição? Por que nós temos que regulamentar a prostituição no Brasil? Leiam comigo a justificativa que o autor trouxe para o projeto. Leiam comigo. Diz ele: o objetivo principal do presente projeto de lei não é só desmarginalizar a profissão e, com isso, permitir aos profissionais do sexo o acesso à saúde, ao direito do trabalho, à segurança pública e, principalmente, à dignidade humana. Mais que isso, a regularização da profissão do sexo constitui instrumento eficaz ao combate à exploração sexual, pois possibilitará a fiscalização em casas de prostituição e o controle do Estado sobre o serviço. Viram só? O projeto de lei 4211 de 2011, que regulamenta a atividade dos profissionais do sexo, está sendo apresentado para o Brasil agora, também como uma solução econômica.
Vamos legalizar essa profissão, vamos regulamentar a atividade dos profissionais do sexo para que os prostíbulos, as casas de prostituição, para que os cafetões e cafetinas recolham impostos e assim a gente vai salvar a economia do Brasil. Meu país já foi uma grande economia sem precisar legalizar a prostituição no Brasil. Vamos acompanhar esse projeto de lei? Inclusive está sendo formada uma comissão especial. Vamos ver os deputados que já compõem essa comissão especial? Vamos ver os partidos que estão faltando indicar ainda membros para a comissão especial? Vejam aqui comigo a formação da comissão especial. Bem, jogo de azar vai resolver a economia do Brasil. Prostituição vai resolver a economia. Mas pensam que só são essas duas propostas? Não. Há uma outra proposta que está sendo discutida. Sabe qual é? Vamos legalizar as drogas. Sim, vamos legalizar as drogas no Brasil para que a gente consiga movimentar a economia. Nós temos duas propostas que versam sobre a legalização, a descriminalização do uso das drogas no Brasil. Lá no Senado, nós temos a sugestão 8 de 2014, que está sendo discutida na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. E por incrível que pareça, o relator dessa proposta, o senador Cristóvão Buarque, ele apresentou 2 relatórios. No primeiro relatório, ele chegou a trazer a proposta que a sugestão se transformasse em projeto de lei. Sugestão é uma iniciativa da sociedade. A sugestão foi apresentada por um pesquisador, por um jovem pesquisador, e junto com a proposta dele vieram 20 mil assinaturas apoiando a proposta. Então a sugestão foi recebida porque tinha 20 mil apoiamentos. Ok, mas não era um projeto de lei. Caberia ao senador relator dizer: recusamos essa sugestão ou transformamos essa sugestão em projeto de lei. O relator, o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, no seu primeiro voto, ele sugere a transformação da sugestão em projeto de lei e ele traz a seguinte proposta, que o Estado deveria fomentar o plantio, a comercialização da cannabis, da maconha. No primeiro momento ele falava ali sobre o uso medicinal. O Estado deveria fomentar, deveria regulamentar, deveria conduzir a plantação, consumo, comércio da cannabis medicinal. Mas a gente sabe que eles iam começar com a medicinal. Temos até um vídeo que fala sobre isso, que no começo aprovaríamos a medicinal, para em seguida inserir o uso recreativo. Bom, tá lá. E aí o Estado iria fomentar o plantio. Ah, se o Estado está fomentando, o Estado vai arrecadar impostos com o plantio de cannabis, com o plantio da maconha? Gente, meu país já foi uma grande economia sem precisar legalizar a maconha. E o que acontece? Só a maconha? No Senado, não. Nós temos uma proposta lá na Câmara também. Lá na Câmara nós temos um projeto de lei, o 7270 de 2014, de autoria de um parlamentar do Rio de Janeiro, do deputado Jean Willis. Esse projeto, se vocês lerem a justificativa do projeto, lá também está falando sobre a questão da economia. Não é um absurdo? Apresentar a legalização das drogas como solução para a economia do Brasil? Apresentar a legalização das drogas também como solução para a segurança? Apresentar a legalização das drogas também como solução para a saúde pública? Porque a droga regulamentada, nós vamos acompanhar o usuário, ele terá mais cuidado com a saúde. Apresentar a legalização da prostituição como solução para a saúde pública? Olha aqui, o Brasil realmente está num terrível momento econômico. Mas não foi culpa do pai e da mãe desta nação. Não foi culpa da família brasileira. Roubaram os cofres públicos. Não souberam administrar os recursos públicos da minha nação. Péssimos gestores, políticas públicas falidas, políticas públicas inócuas. O meu país está realmente no pior momento econômico. Mas não foi culpa da família brasileira. Foi culpa da corrupção, foi culpa da má gestão.
Aí agora, para resolver o rombo, agora para resolver o problema que eles criaram, apresentam soluções das mais terríveis, como prostituição, regulamentar a prostituição, legalizar as drogas e legalizar os jogos de azar. Olha aqui, o meu país já foi uma grande economia, sem precisar de jogo, sem precisar de maconha, sem precisar de drogas, sem precisar da prostituição. Não precisamos vender corpos de garotas e garotos de programa para levantar a economia do Brasil. Não precisamos criar cassinos nessa nação, onde pessoas ficarão lá perdendo todo o seu dinheiro, onde o crime organizado vai estar totalmente envolvido para resolver a economia do meu país. Não precisamos vender corpo de jovens, não precisamos de droga, não precisamos de jogo para voltarmos a ser a economia, uma grande economia. Sabe qual é a solução para o meu país? Está na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei, sararei a sua terra. E quando ele fala sararei a sua terra, ele está dizendo sararei a sua economia. Os economistas estão dizendo que não tem solução para o meu país nos próximos 30 anos. Deixa eu dizer uma coisa, tem sim. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Nós podemos agora derrubar todas as expectativas negativas para o Brasil. Podemos agora declarar que este país vai ser uma nação próspera, abençoada, porque o Senhor Jesus é o Senhor desta nação. Não precisamos de dinheiro de sangue para alavancar a economia do Brasil. Sabe por quê? Estão falando de jogo, de droga, estão falando de prostituição. Não se assustem se não trouxerem para o pacote o aborto. Sim, logo, logo vão dizer que nós temos que legalizar o aborto no Brasil, porque legalizando o aborto, as clínicas clandestinas vão ser clínicas legalizadas e elas vão recolher impostos, elas vão contratar legalmente profissionais, vão poder pagar bons salários para os seus médicos, para os seus enfermeiros e elas vão ajudar a alavancar a economia do Brasil. Duvidam? Nos Estados Unidos, a indústria do aborto gera milhões, bilhões. O Brasil não precisa de dinheiro de sangue. Esta é uma nação cristã. Nós podemos sim virar o jogo. Sabe como? Colocar todos os corruptos na cadeia. Sabe como? Colocar bons gestores no poder. Sabe como? Quando declararmos de verdade que Jesus Cristo é o Senhor desta nação. Chega! As propostas que estão apresentando, todas elas vão colocar em risco a vida humana, a família brasileira. Você quer isso para o Brasil? Eu não quero.